Paulo Macedo, Copyright, o método centenário de escrita mais cobiçado do mercado americano. Prefácio de André Silva, Copyright que faz milionários. Paulo Macedo, Copyright, o método centenário de escrita mais cobiçado do mercado americano. Como usar seu poder de comunicação e desenvolver discursos altamente persuasivos e vendedores. Copyright. Vamos provar ao mundo que bom gosto, boa arte e boa escrita podem ser boas vendas. William Bill Bernabach. Sumário, prefácio de convidado, sobre o mais que você deseja, prefácio do autor, prefácio de convidado sobre o mais que você busca, prefácio do autor sobre baleias e desejo ardente, advento. Parte 1. Fundamentos, a origem. Capítulo 2. Sobre se livrar de tecidos podres. Capítulo 3. Porquê. Capítulo 4. Conceito. Capítulo 5. Mentalidade copyright. Parte 2. Antecedentes. Capítulo 6. As sagradas premissas. Capítulo 7. Abordagens essenciais. Capítulo 8. A persona. Capítulo 9. O modelo AIDA. Parte 3. Elementos. A headline. 10. 11. O texto. 12. Sobre escrever bem. 13. A carta de vendas. 14. A chamada para ação. 15. Aprendendo com o gênio sem interrogação. Parte 4. Raízes. 16. Persuasão. 17. Os gatilhos mentais. 18. Técnicas simples e eficazes de copyright. 19. Storytelling. 20. A jornada do herói. Parte 5. Contexto. 21. VSL. 22. E-mail. 23. Anúncios. 24. Redes sociais. 25. Adventorial. Willis Vess fecha a cortina. Agradecimento sobre o autor, biografia comentada. Prefácio de convidado. Sobre o mais que você busca. Faz o prefácio do meu livro é um pedido diferente, daquele tipo que não se espera. Nós acostumamos a ser padrinhos ou madrinhas de casamento, ir à festa, fazer reuniões ou palestras, mas não a fazer prefácios. Caramba! É quase como ser padrinho de uma criança que irá nascer e criar uma história única, não é? Sim, um livro é único. As informações, os conceitos, a própria estrutura e narrativa do autor torna ele único. Isso sem falar no conteúdo. Aceitar o convite é uma honra e um misto de responsabilidade com você. Então, caro leitor, cara leitora, permita-me começar com algumas verdades sobre esse mundo que você vai encontrar nas próximas páginas, revelando o que motiva com que pessoas comprarem mais de você. E é por esse ponto que começamos. Mas, basicamente toda a nossa sociedade, todos nós buscamos a mesma coisa. Mais tempo, mais dinheiro, mais atenção, mais resultados, mais liberdade. Quando buscamos por mais tempo, sabemos que hoje é possível criar negócios sólidos e automatizados ou semi-automatizados que nos permitam ter horas livres. Também entendemos que o dinheiro é abundante e por isso podemos, com apenas um único copy,
faturar mais em um mês do que outras pessoas faturaram em um ano ou em 5. Sobre atenção, resultados e liberdade. É inerente ao ser humano buscar o conhecimento e a sensação de dever cumprido e a livre escolha. E felizmente você está prestes a saber o que os outros, aqueles que disputam a atenção do seu cliente, ainda não sabem. Não é a quantidade de anúncios ou e-mails que você faz, e sim a qualidade. É o impacto de sua comunicação, o poder da sua oferta. E a força que vai empregar em cada pequena frase que vão fazer a diferença para o seu mais. E há outra verdade prazerosa. Não importa quem seja, nem o que viveu, nem mesmo onde você está agora. Basta um único copy para que sua vida seja alavancada. Aconteceu comigo, aconteceu com outros e pode acontecer com você. Acredite, já formei milionários com copyright. Já ensinei como os copywriters poderiam se tornar milionários. E tudo vem de duas verdades: estudar e praticar. O seu estudo já vai começar nesse material único, a qual apadrinho por convite de meu amigo Paulo Macedo. E nesse dever direito de te apresentar este livro, quero dar alguns conselhos. Sem você, este livro está incompleto. Falta a prática. Portanto, siga esses conselhos. Risque este livro. Sublinhe. Anote. Estude. Use-o. Quando a sua tinta se somar à tinta desse livro e você também escrever, você deixa de apenas ser um leitor ou leitora e inicia o seu treinamento de copyright. Bons estudos, boa prática e espero ter a honra de ler seus escritos por aí. Um grande abraço. André Cia, único copyright do Brasil, com 3 troféus e 7 dígitos em um dia. Prefácio de autor. Sobre baleias e desejo ardente. Muito semelhante a uma baleia. William Shakespeare e Hamilton. Moby Dick é um romance do autor norte-americano Herman Melville. O nome da obra é o mesmo do cachalote de cor branca, que foi perseguido e enfurecido, e mesmo tendo sido ferido várias vezes por baleeiros, conseguiu se defender e destruí-los. A obra foi originalmente publicada em 3 fascículos em Londres com o título de Moby Dick, ou A Baleia, em 1851. E ainda no mesmo ano em Nova York, em edição integral, Moby Dick começa com a frase: "Chamai-me Ismael". Então segue-se a narrativa em primeira pessoa do marinheiro Ismael. Seu nome completo nunca é mencionado. Ismael era um professor rural de uma família tradicional que decide velejar um pouco e ver a parte aquática do mundo, para fugir de sua melancolia. Ismael, que já trabalhou como marinheiro em navios mercantes, agora quer viajar no baleeiro e conhecer as baleias. Um monstro tão prodigioso e cheio de mistérios despertava toda a minha curiosidade, dizia ele. Às vezes penso como Ismael. Há alguns anos eu era apenas um redator freelance que atendia empresas com blogs e páginas na internet e ganhava alguns poucos reais com redação. Então eu decidi velejar um pouco e ver a parte aquática do mundo digital. E tornei-me pesquisador, empresário e professor. Exatamente nessa ordem.
Depois de ter trabalhado como marinheiro, vi que era hora de embarcar no baleeiro e conhecer as grandes baleias. E então eu naveguei para mais longe, e após ter vários e vários resultados positivos, com a criação de textos comerciais, aqui estou eu. Acabo de capturar a maior baleia que já cacei na minha vida como escritor. A capturei com forte desejo de colocar em capítulos o que aprendi de melhor com a escrita persuasiva. Quando atinge grandes proporções, um desejo sincero se torna mais forte que um cachalote cuja fúria é capaz de afundar navios. A promessa deste livro é clara: ajudar a você a aumentar seu poder de comunicação e desenvolver discursos altamente persuasivos e vendedores, usando o método de escrita mais cobiçado do mercado americano. O dicionário define cobiça como o querer ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Torna-se cada vez mais visível para mim o querer de homens de negócios por este método centenário chamado copyright. Eles sabem que poderão gerar mais receita e lucro com ele. E este, caro leitor, é um dos materiais sobre copyright mais completo do mercado brasileiro. Tive essa percepção quando o manuscrito ultrapassou as 50.000 palavras. Quando mostrei a primeira versão aos meus alunos e alguns ficaram boquiabertos. Quando o revisor ortográfico me mandou mensagem falando que tínhamos uma belíssima obra em mãos. E quando meu editor ficou animado ao saber que tínhamos um livro, segundo ele, sobre um assunto de extremo valor. E então todos entramos numa sintonia em torno deste conteúdo que agora lhes apresento. O que você verá nas próximas linhas é um apanhado de 4 anos de dedicação religiosa aos estudos do copyright. O que aqui se encontra surgiu após eu consumir os principais livros em inglês e português sobre o tema, ler e reescrever toneladas de cartas de vendas, assistir vídeos e documentários, viajar em biografias e, o mais importante, praticar muito mesmo, escrevendo e-mails, artigos, páginas, posts e outros tipos de texto com objetivos comerciais. Consegui passear por fatos históricos e citar escolas de copyright mesclando isso com as partes técnicas. Incluí muitas narrativas, casos e citações. Pensei ser essa uma boa fórmula para evitar que o livro ficasse chato e enfadonho. Particularmente, gosto de aprender com narrativas e exemplos. Detesto livros demasiadamente técnicos. Acredito que a maioria das pessoas pensem assim. Você pensa assim? Certo, aqui está seu ingresso para navegar nesse oceano de oportunidades. Essa é sua chance de aprender a dominar novos mares, ou seja, aprender a ganhar dinheiro escrevendo. Seja você empreendedor ou profissional de marketing, redator ou empresário. Se vendas e lucro lhe interessam, de verdade, seja bem-vindo ao fantástico mundo do copyright. Advento. Palavra puxa palavra. Uma ideia traz outra. E assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Alguns dizem que assim é que a natureza compôs as suas espécies. Machado de Assis. Se eu pudesse voltar no tempo, mais precisamente quando eu tinha 20 anos e comecei a pensar em fazer negócios e dar um único conselho a mim mesmo, seria esse:
aprenda copyright. Isso mudaria minha vida com toda certeza. Para você que ainda está se familiarizando com o termo, copyright tem a ver com fazer uso das palavras corretas para se comunicar com o público e guiá-lo a uma tomada de decisão. Também gosto de dizer que copyright é a arte de escrever para vender, enquanto um amigo, o Gustavo Ferreira, diz: são palavras que vendem milhões. No século XX, campanhas de publicidade que fizeram milhões de dólares e levaram marcas à fama foram feitas com base nesse método. David Ogilvy, o pai da propaganda moderna, criou a famosa campanha do carro Rolls-Royce, com um título arrebatador e um texto de 607 palavras usando o copyright. Quando ganhou a conta em 1957, Ogilvy produziu 26 títulos diferentes para o anúncio e levou meia dúzia de redatores da agência para passar por cima deles e escolher o melhor, que acabou sendo a 60 milhas por hora. O barulho mais alto do novo Rolls-Royce vem do relógio elétrico. Ogilvy contou que passou 3 semanas estudando seu novo cliente antes de iniciar o texto, e disse que sua manchete era uma citação do artigo do editor técnico da The Motor, uma revista britânica de automóveis. O texto seguiu com 13 tópicos geniais de tão simples, apenas usando a fórmula característica mais benefício. No fim, Ogilvy incluiu a chamada para a ação. Se você quiser ter a experiência recompensadora de dirigir um Rolls-Royce ou um Bentley, escreva ou telefone para um dos revendedores listados na página ao lado. O anúncio levou o status da marca e fez com que o carro fosse visto como um produto altamente desejável. Como resultado, as vendas do Rolls-Royce em 1958 aumentaram 50% em relação a 1957. O texto funcionou consistentemente no The New Yorker e em vários jornais grandes até 1962, quando a Ogilvy parou de trabalhar com o Rolls-Royce. Isso é copyright, da forma mais pura, sem nenhum gatilho mental forçado. Outra história, quando a Volkswagen lançou o Fusca nos Estados Unidos em 1949, os americanos detestaram o carro. O achavam feio e pouco prático. O carro ganhou o apelido pejorativo de Beetle, besouro em inglês. Além disso, era conhecido como carro de Hitler, o veículo que o ditador nazista sonhara para o povo alemão. Como era de se esperar, as vendas foram um verdadeiro fracasso. Em 1950, dos 6,6 milhões de veículos novos do país, apenas 330 era da marca Volkswagen. A marca tinha um grande desafio pela frente quando contratou uma agência de publicidade. A mente por trás dessa agência era de ninguém menos que William Bill Berbach. E foi ele o responsável por criar a campanha que fez o público mudar de ideia. Berbach acabou criando uma das propagandas mais famosas da história.
E o texto que ele escreveu não só salvou as vendas da Volkswagen, como mudou o jeito de anunciar produtos. O publicitário teve a brilhante ideia de criar uma campanha honesta, com bastante humor. Mostrou que o carro não era perfeito, mas era exatamente o que os americanos precisavam. Bill conseguiu provar com um jeito simples que o Fusca era econômico e perfeito para ser o segundo carro da família. O copy virou argumento para quem ia às concessionárias comprar o veículo. Pense pequeno contrariava o ego dos Yerkes, quem, em plena época de guerra, com a nação americana tornando-se um símbolo da força e resistência, pensaria num slogan desse. A campanha foi considerada tão bem sucedida que fez muito mais do que impulsionar as vendas. Ajudou a construir uma vida inteira de fidelidade à marca. E um fenômeno curioso se registrou. Os consumidores chegavam às lojas de automóveis repetindo aos vendedores quase literalmente os textos da campanha que tinha lido ou ouvido. Bill Benabash nos ensina que escrever copyright é muito mais que tentar vender um produto. É transmitir uma grande ideia, apresentar uma visão diferente. Costumamos chamar isso de quebra de padrão. Geralmente adotamos padrões de comportamentos ou estratégias que nos deixam robotizados. Quando esses padrões são quebrados, somos impactados com algo novo, dependendo do contexto. Isso pode ser suficiente para tornar uma oferta irresistível. A Advanced Art elegeu Think Small a campanha mais influente da história da publicidade mundial, e seu criador William Bill Benabash a personalidade mais influente do século neste mercado. Bill só conseguiu isso graças ao poder do copyright. Ainda hoje, em plena era pós-digital, num cenário em que a presença da tecnologia digital é tão ampla e onipresente, o que faz negócios digitais faturarem alto é o copyright. Por isso, os maiores empreendedores e empresários do ramo fazem uso dele para ofertar os seus produtos, serviços ou ideias. Analise os famosos lançamentos de 7 dígitos de faturamento, as estratégias de vendas perpétuas mais lucrativas, os produtores e afiliados profissionais que mais faturam, as páginas de vendas que mais convertem. Todos, sem exceção, conta com o poder do que será tratado nas páginas deste livro. Especialistas americanos em Internet Marketing, como Ryan Dace, Frank Kern, Brandon Burchard, Russell Brunson e Gary Vaynerchuk, por exemplo, construíram negócios multibilionários usando o poder do copyright. No Brasil, também há incontáveis bons exemplos. Talvez seja isso que falta para você crescer hoje. Enquanto você continua procurando um novo curso de marketing, a última sacada matadora de algum guru, uma ferramenta mirabolante de vendas, a tática que faz um amigo da sua prima virar a chave e vender muito, empreendedores espertos estão fazendo uso do bom e velho copyright com roupagens novas. Muitos deles não vão falar isso para você, claro, porque não querem ter concorrentes. Logicamente, desejam ficar com todo o ouro. Quem sabe você faria o mesmo no lugar deles? Mas eu, francamente, ganho mais apresentando copyright ao maior número de pessoas. Pode acreditar, esse é o meu trabalho como escritor. Digo que para vender bem, você precisa gerar uma forte conexão com seu potencial cliente. E nesse contexto, o entendimento da sua mensagem deve ser imediato e o interesse pela solução prontamente despertado. Só uma comunicação facilitada e persuasiva com copyright pode proporcionar isso. Estou falando de um modelo de escrita que já acumula mais de um século de aperfeiçoamento e resultados indiscutíveis em vendas. Ao longo de todo esse tempo,
Muitos estudos foram realizados e a técnica foi melhorando cada vez mais. Todo esse avanço está ao seu alcance hoje. Acredite, caro leitor, não existe outro jeito de obter resultados grandiosos no negócio a não ser com o uso do copyright. Se você deseja continuar no mercado e não ser engolido pela concorrência, você precisa disso hoje. Ao virar a página, você aprenderá a usar as palavras para vender, e sua vida nunca mais será a mesma. Este é o mesmo texto, com adaptações que usei no prefácio do livro Copyright, Palavras que Vendem Milhões, do já citado Gustavo Ferreira. Achei válido incluí-lo aqui, pela precisão da mensagem e por ter muito a ver com o que iremos tratar nas próximas linhas. Vamos em frente.